Bora falar da Superliga Masculina de Vôlei. E domingo teve decisão entre Sada Cruzeiro versus Campinas. E quem foi o campeão foi Sada Cruzeiro. Ele venceu o Campinas por 3 sets a 0. Por 25-14, 27-25 e 25-21, terceiro set. Aí foi e conquistou aí o campeonato, muitos campeonatos aí, parabéns aí pelo Sada Cruzeiro, pelo esse campeonato. Bora que também teve a decisão também das quartas de final de NBB, que também teve, né? A primeira partida teve, uns ganharam, já a segunda, aqueles que perderam, ganharam na segunda rodada, né? Que foram Mogi, foram Franca, Flamengo, Paulistano, Pinheiro e Minas ganharam na segunda, né? Segunda partida. Já na terceira partida, ela é decisiva. E quem ganhou desse confronto entre Mogi das Cruzes e Franca foi Franca. 88-70 no Mogi. Já entre Flamengo e Brasília, Brasília venceu o Flamengo por 98-90. Já no entre Paulistano e Pinheiro, quem ganhou foi o Pinheiro, 84-74. Já entre o Minas e Corinthians, o Corinthians avançou para a semifinal 103-97. Semifinal tá assim, Franca vezes Brasília e Corinthians vezes Pinheiro. Tudo aí entre, tirando o Brasil, que é brasiliense, tudo é paulista. Quem será que vai ser campeão NBB entre 25 a 26 dessa temporada? Embora que também teve a partida também do futebol feminino. E teve, já tá indo para a 11ª rodada. Bora ver como que ficou a classificação depois de 10ª rodada. Primeiro, Corinthians. Segundo, Palmeiras. São Paulo. Terceiro, Internacional. 4, Esporte Clube Bahia. 5º, Cruzeiro. 6º, 7º, Flamengo. E 8º, Ferroviária. Esse já é a classificação que vai para playoffs, que vai para a quarta de final. Que está para a zona de rebaixamento, América Mineiro e Vitória. Nela abaixo está Fluminense, Bragantino, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Juventude, Misto e Botafogo, o último que está na fora da zona aí. E 11ª rodada vai acontecer final de semana. Na sexta-feira tem o confronto Fla-Flu. Sábado tem o confronto Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. Sábado tem Grêmio e Misto. E sábado tem Bahia Internacional. E domingo tem Santos e Red Bull Bragantino. E segunda tem Ferroviária Vitória, São Paulo e Juventude, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro e Corinthians. Isso é a 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Bora também do Brasileirão Masculino, que bora ver depois da 15ª rodada, porque está quase terminando o primeiro turno do Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão começou no início do ano, né, no finalzinho de janeiro, estão quase terminando por causa da Copa do Mundo, então adiantou uns meses aí do campeonato. Então, primeiro, que está ainda na zona de classificação para Libertadores diretamente do grupo, na fase de grupo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo, que está ali no pré-Libertadores, ali está o Atlético Paranaense. E na Sul-Americana está Bahia, Bragantino, Vasco da Gama, Curitiba, Vitória e Cruzeiro, por enquanto. Na logo da sequência está o Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional e Santos e Corinthians, que está ali no primeiro aí da zona. E na zona de rebaixamento está Grêmio, Mirassol, Remo, Chapecoense. Bora para o final de semana, que também tem 16ª rodada. Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional, Vasco, Fluminense e São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro. Já no domingo temos Santos e Curitiba, Botafogo, Corinthians, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo e Atlético Paranaense e Flamengo. E tem esse jogo aí, 16ª rodada, que já está terminando o primeiro turno do Brasileirão. E bora falar também tudo que aconteceu na Sul-Americana depois da 4ª rodada. Do grupo
grupo B, do grupo do Atlético Mineiro, tá assim, a Ciciano, Porto Cabelo, Juventude e Atlético Mineiro, último, né? Então, assim, os outros, quando o Atlético vai jogar duas em casas contra o Ciciano e Porto Cabelo. Então, assim, será que dá para o Atlético por jogar em casa? Tem que jogar, tem que vencer e torcer os outros para ter ou empate ou a derrota de outra equipe. Já do grupo C, do grupo do São Paulo, tá São Paulo, Milionários e Boston River. E o São Paulo também vai jogar duas em casas. Um com Milionários, outro com Boston River também com jogar. Então, o São Paulo está bem na classificação ali, ele precisa vencer, né, ou um empate, dependendo que está bem assim disputado até o terceiro colocado. Então, já do grupo D, tem do grupo do Santos, tem São Lourenço, Sport Cuenca, Esportivo Recoleta e Santos, que é o último. E o Santos ainda vai jogar duas em casa, com São Lourenço e Deportivo Cuenca também vai jogar. Será que vai dar para o Santos? Será que a Sul-Americana é muito mais difícil, né, do que a Libertadores? A classificação está sempre, ainda vai classificar, né? Quem classificar o primeiro vai diretamente para as oitavas. Quem tiver no segundo ainda vai depender do playoffs, melhor de um, melhor de outros, e vai ser muito mais difícil. Já o grupo E, grupo do Botafogo, é o Botafogo, Caracas, Raça Independente e Petroleiro, né? E o Botafogo vai jogar duas fora, né? Uma do Independente Petroleiro e outro do Caracas. Então, e o Botafogo aí, né, precisa até vencer aí, que é um jogo bem apertado, por jogar fora, né? Vai jogar bem fora, ainda tem um Raça atrás, mas o Botafogo está com 10 pontos, ainda pode, né, ainda pensar ainda, né, do lado. Bora para o grupo F, o grupo do Grêmio. O Grêmio tá Montevidéu City, primeiro, Grêmio segundo, Deportivo Iesta e Palestino. E o Grêmio vai jogar duas em casa, Grêmio Palestino e também aquela de primeiro lugar, Montevidéu City, né, para ver quem fica em primeiro nessa decisão aí do Grêmio. Do Grêmio também tá bem decisivo, né, do lado tá bem assim, do lado bem confortável. Bora para o grupo G, que é o grupo do Vasco da Gama. Tá, primeiro tá o Vasco, 7 pontos, Olímpia 7, Audax Italiano 4, Barraca Central 3. E o Vasco vai jogar fora, duas fora de casa. Primeiro Olímpia e depois Barracas, né, Barraca Central. Então, assim, vai jogar aí, né, do lado. Bora pro grupo H, que é o grupo do Bragantino. E o Bragantino também vai jogar, né, uma fora e uma em casa. E tá River Plate, Carabobo, tem Bragantino e Brahma. Bragantino também aí, colocando também. River Plate, Bragantino tem segundo. E segundo jogo vai ser o River Plate fora e Brahma em casa. Então, assim, já vai a decisão aí, duas partidas faltando. Agora para Libertadores, porque Libertadores teve uma coisa preocupante, né, do grupo do Flamengo, né? O Flamengo, né, jogou na quarta final, na verdade, não teve jogo, na verdade, teve assim, nem jogou no segunda rodada, junto com o Independente Medellín. Teve aquela confusão do estádio, aquela confusão envolvendo com o torcedor, com o dirigente do clube, aquela de quebra-pau, porque teve parada de mais de uma hora que até cancelou. E já está essa diretoria, né, essa direção aí já está na advocacia, essa cobrança. Nesse jogo, né, o Flamengo deve ganhar uns 3 pontos, que na verdade é WO, né, aquela partida que cancelado, né, então como que vai fazer? E o Flamengo, né, por sua vez, né, então vai jogar duas em casas, contra Estudiantes e contra o Cusco. Então, assim, o Flamengo, né, ainda está em primeiro lugar, depois Estudiantes, depois Independente Medellín e o Cusco. E o Cusco ainda pode passar, né, a locação aí do Independente, né, dependendo aí, tá
essa servidor, né, já está do lado da política, da burocracia, ainda pode perder esses pontos aí, o Independente Medellín. Já no grupo C, que é o grupo do Fluminense, bora falar como que aconteceu aí. O Fluminense ainda vai jogar 2 em casas e vai jogar contra o Bolívar e La Chiara. E como está a tabela? Independente da Via, Bolívar, La Chiara e Fluminense o último. Será que vai dar para o Fluminense, mesmo jogando em casa? Tem que torcer para os outros para perder, hein? Para perder também. Agora, grupo D, que é o grupo do Cruzeiro, né? Do grupo do Cruzeiro. Primeiro tá no Universidade Católica, Cruzeiro, Boca Juniors e Barcelona Guayaquil. O Cruzeiro vai jogar uma fora e outra em casa. Vai jogar uma fora junto com o Boca Juniors e depois vai jogar contra o Barcelona Guayaquil em casa. E será que dá? Tudo dá o brasileiro, parece que dá, hein? O brasileiro da Libertadores. Só o Fluminense ainda que está meio interrogação, mas será que dá depois dessa 2 em casa? Vamos ver o que vai acontecer. O grupo E tá Corinthians, Platense, Santa Fé e Peñarol. O Corinthians vai jogar uma fora e outra em casa. Vai jogar uma fora contra o Peñarol e depois em casa contra o Platense. Agora, bora para o grupo F do Palmeiras. O grupo Palmeiras está em primeiro lugar, Sport Cristal, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla. O Palmeiras vai jogar 2 em casa, junto com o Cerro Porteño, depois Júnior Barranquilla, também um jogo. E o Palmeiras também acho que não é nada, porque o Palmeiras está com 8 pontos, dependendo aí quem for esse resultado, né, o Júnior coisa ainda está bem disputada esse grupo também. Bora também do grupo do Mirassol. O Mirassol vai jogar 2 fora de casa, né? Então o Mirassol vai jogar, tá o Haas, tá Lanús, Mirassol. Não, Mirassol tem em primeiro lugar. Mirassol Mirassol ainda vai jogar contra o Lanús e contra o Rasrides, Mirassol aí no segundo. E o Mirassol ocupou o primeiro lugar do grupo, hein? O brasileiro arrebentando a Libertadores da América já. Só o Fluminense ainda tá lá embaixo, mas aí, quem sabe até lá, né, pode classificar, ainda tem ouro, vai depender da quinta partida aí. Bora para um jogo que além da Libertadores também tem a decisão da Copa do Brasil. A decisão da Copa do Brasil também tá, né? Teve ontem. Tem a classificação do Cruzeiro em cima do Goiás. Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0. E o Cruzeiro já está classificado. Classificado. O Fluminense também venceu o Operário por 2-1. Também já está classificado. E o Internacional também venceu. É um Internacional contra... Internacional Atlético Internacional venceu o Atlético por 3-2. Então, quem venceu foi o Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Agora, quem vai jogar hoje vai ser Paysandu, Vasco da Gama e Paysandu. O Vasco tem vencido o primeiro jogo por 2-0. E São Paulo e Juventude de São Paulo. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0. E Bahia e Remo venceu por 3-1. Bahia tentar vencer mais 2 gols de diferença. Então, lá no Remo. E também 13 também. Bragantino e Mirassol 1-1. Teve empate e lá no Mirassol e Bragantino vai ser o jogo de volta. E também o Atlético Mineiro venceu 2-1 o Ceará, e hoje o Ceará e Atlético Mineiro. Quem será que passa nessa fase do jogo de hoje? E também, que hoje também tem jogo do Palmeiras Jacuipense, 3-0. Né, dependendo do que for, né, praticamente o Palmeiras já está, né, classificado por 3-0. Né, talvez hoje também tenha um jogo do Jacuipense e Palmeiras. Que será que vai acontecer nessa partida, né? Então, assim, o Palmeiras pode perder até por 2-0, ainda classifica. Então, assim, isso é o jogo. Amanhã tem Confiança e Grêmio. Grêmio venceu por 2-0.
Tem Chapecoense, Botafogo. Botafogo venceu o Chapecoense por 1-0. Tem o Corinthians barra Santa Catarina. Corinthians venceu o Vasco por 1-0. E tem também Flamengo e Vitória. Flamengo venceu por 2-1, Vitória e Flamengo. Amanhã também. E também temos a Santos e Curitiba. Hoje também, viu? Hoje, Santos Curitiba, hoje. Curitiba 0-0, terminou em empate. E tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, empate 0-0. E amanhã também de volta. E bora ver que jogo, quem será que jogo de volta que vai acontecer, hein? Quem será que vai para as oitavas? Oitavas de final. Lembrando que esse ano tá tudo diferente. Então, esse ano, os finalistas da Copa do Brasil vai para a Libertadores. Atenção, primeiro colocado, quem for campeão, vai para a fase de grupo. Já na segundo colocado, vai para pré-Libertadores. Isso, porque é o seguinte, na primeiro lugar, na tabela de classificação do Brasileirão, os quatro vai direto para a fase de grupo e um que vai para pré-Libertadores. E aí, o esporte aí, tudo acontecendo, os campeonatos também. Na semana que vem, eu vou falar tudo que vai acontecer e já tem a volta na quinta rodada da Sul-Americana e também na Libertadores da América. Até a semana que vem. E também vai ter também, importantíssima, quem será que vai para a Copa do Mundo? Quem será? E também vai ser também convocação da seleção do time do Ancelotti. Quem será? O único que a gente sabe que está confirmado é o Danilo, do Flamengo, e é o único que está confirmado por enquanto. E ainda vai ser revelado aí na próxima segunda-feira, vai ser revelado os nomes atuais. E agora vai ser a dúvida. Será que Neymar vai sim ou não? Coloca aqui.